Irmãos, eu quero manifestar a minha grande alegria em estar aqui hoje à noite. E Deus nos tem dado e concedido esse privilégio de aqui estar. Eu queria saudar os irmãos, portanto, em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eu estou aproveitando duas bênçãos grandiosas. Uma é poder falar para os irmãos e rever também com muita saudade todos vocês. Eu sou uma das pessoas que mais oro por essa igreja, eu oro todos os dias. Todos os dias eu oro pela essa igreja. E se Deus tem abençoado alguém, certamente Deus está também contando com as nossas orações em prol da igreja. Uma igreja, quando ela tem parceria com o missionário, uma coisa boa, porque ela pode ter certeza que alguém está orando por ela. Pelo menos o missionário está orando por ela. Então os irmãos podem contar com as nossas orações, tem sido todos os dias. E além de estar com os irmãos também, eu já desde sexta, eu quis ficar com os meus dois filhos e também comemorar hoje o aniversário do Felipe. E então estamos desde sexta juntos. Deus me tem dado esse privilégio para mim e para a Sueli também, que está aqui comigo nessa noite. Irmãos, é um privilégio poder dizer para os irmãos que a obra de Deus tem crescido, tem avançado e a expansão do Evangelho tem acontecido e as intimidações para combater a igreja, isso não causa nenhum problema para o Senhor Jesus, porque a igreja não é o Evangelho é Cristo. A igreja é perseguida, a igreja tem suas lutas, mas isso não é Cristo. A igreja é uma agência de Cristo. Então Cristo nunca foi perseguido, porque Cristo é imbatível no seu poder, na sua glória. A igreja passa por suas tribulações, mas o Evangelho continua de forma poderosa, avançando pelos quadrantes da terra. Graças a Deus pelo Evangelho, graças a Deus por Jesus Cristo. Nestes dias, quando a igreja comemora seu aniversário, eu louvo a Deus por estar com os irmãos. Eu escolhi nessa noite uma passagem bíblica que, para mim, ela fala muito num período como este, a igreja que completa seu aniversário. Eu escolhi um texto na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. É uma passagem bem conhecida dos irmãos, mas que traz assim um profundo significado para a vida da igreja. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Eu tenho orado para que Deus pudesse falar ao nosso coração por meio desta passagem nessa noite. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 13, eu vou ler até o 23, ainda que minha abordagem esteja apenas parte desta passagem. Vejam que o apóstolo Paulo escreveu para nós, como também o fez primariamente a igreja de Colossos, que foi uma igreja fundada por um pastor chamado Epáfras. O apóstolo Paulo diz assim: Ele, isto é, Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Grave essa expressão, irmãos, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos,
no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Irmão, estava lendo essa passagem e muitas coisas me vieram ao coração. Me lembrei que há poucos dias eu estive na companhia do reverendo José Dilson. Os irmãos oraram muito pelo reverendo José Dilson. Esteve preso no Senegal, nosso missionário da nossa agência, preso no Senegal, longo tempo até que houvesse a decisão da sua libertação total, devolvendo os passaportes. Aliás, ore os irmãos, porque no primeiro semestre eu vou para o Senegal, então esteja orando por mim, para que Deus tenha misericórdia e me leve e me traga de volta. Mas, meus irmãos, estávamos jantando com ele há pouco tempo, e ele estava dando alguns relatos do que aconteceu no Senegal, porque esteve preso por causa de ter alguns adolescentes num projeto chamado Obadias. Nesse projeto, esses adolescentes tinham educação, tinham a palavra de Deus, tinham alimentação, tinham um tratamento muito diferenciado do que recebiam anteriormente. E foi por causa disto que ele foi preso. Só que enquanto esses adolescentes estavam lá, o reverendo José Dilson foi denunciado porque estava cristianizando aqueles adolescentes islâmicos. Agora, interessante, irmãos, porque quando o reverendo José Dilson foi preso, todos eles eram convertidos. E quem denunciou o reverendo José Dilson foi o pai de um deles. E quando ele foi preso, o Marabu, que é o sacerdote islâmico, juntamente com o pai, se reuniram com aquela criança, o próprio filho, e disseram: você agora, estamos aqui, estamos sabendo que você, agora você está sendo influenciado, mas nós preparamos um culto a Alá, então você vai agora adorar Alá. Ele disse: eu não vou adorar Alá, porque agora eu adoro só Jesus, eu não adoro mais Alá. Você precisa recitar o Alcorão e você tem que orar a Alá. Diz: não, agora eu só leio a Bíblia. Eu não mais recito o Alcorão e também não adoro Alá. De fato, eu adoro só Jesus. Ele disse: se você não adorar Alá, você vai apanhar. Diz: porque você é obrigado a adorar Alá. Ele disse: vocês podem bater porque eu não vou adorar Alá. E apanhou tanto o Marabu quanto o pai, batendo no filho até quase matar. E diz: agora você vai adorar lá? Diz: não vou, adoro só Jesus. Então eu vou te bater até você morrer. Diz: pode bater, eu estou acostumado a apanhar desde que eu nasci. Pode bater à vontade, que eu nunca jamais vou negar Jesus, porque agora eu adoro só a Jesus. Bateram, e esses não morreu. Mas está agora, esses adolescentes são espalhados, inclusive este, dando um profundo testemunho. É tão forte que as próprias autoridades do Senegal estão pedindo para o reverendo Dilson voltar, porque nunca houve um grupo que tenha causado tanta revolução em todas as áreas como esses adolescentes. Irmãos, ao ler essa passagem e pensar nessa história, eu pensei assim: o que significa Jesus para esses jovens? Hoje já são jovens praticamente. Qual o valor que Cristo tem para esses meninos, esses adolescentes que aceitam até apanhar quase ao ponto da morte, mas não são capazes de negar esse nome glorioso? Certamente, irmãos, nada mais importante para esses adolescentes, especialmente aquele que fizemos referência aqui, sobre as chicotadas do Marabu e também do seu pai. E ele não quis negar Cristo em hipótese alguma. O que significa isto? Significa, irmãos, uma preeminência do Senhor Jesus no coração de uma pessoa.
Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ele trata especialmente com a igreja. Especialmente uma igreja que vivia numa região muito secularizada naquela época. A região de Colossos, aliás, uma região muito rica. E o que Paulo escreve a esta igreja é a respeito da importância da pessoa de Cristo. Vamos chamar dessa preeminência de Cristo. Numa das expressões, os irmãos continuem com a Bíblia aberta, lá no verso 17, Paulo diz, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de qualquer coisa, Cristo está em primeiro lugar. Cristo tem a total preeminência, especialmente quando Paulo afirma, no verso 17, nele tudo subsiste. Tudo subsiste em Cristo. A igreja de Colossos teve essa consciência. Ela foi trabalhada pelo apóstolo Paulo para colocar Cristo antes de todas as coisas. E finalmente Paulo diz, em Cristo tudo subsiste. O que significa isto? Irmãos, é uma dependência tão grande, é uma relação tão grande, é uma visão tão grande da pessoa de Cristo, que quando os crentes olhavam para Cristo, viam nele, e essa expressão, esse verbo subsistir, ele significa aquilo que é a causa da criação e a continuidade da manutenção. Isso que quer dizer esse verbo subsistir. Eles viam em Cristo que ele era o causador de todas as coisas, não só das coisas criadas, mas também da igreja. Cristo é a causa, aquele que causou a igreja. Mas não só o causador, mas aquele que traz a subsistência, aquele que dá sequência, dá continuidade para a vida da igreja. Por isso que Paulo coloca Cristo como preeminente junto a esta igreja. Nele tudo subsiste. Paulo, usando uma expressão paralela em Atos capítulo 17, eu creio que os irmãos conhecem bem essa expressão. Paulo diz assim, pregando em Atenas, ele disse assim, nele vivemos, movemos e existimos. Significa que desde o começo da vida até a sua continuidade, Cristo é a fonte desta dependência. Portanto, irmãos, nesse texto lemos o que Paulo quer tratar é de que, de fato, Cristo é preeminente, Cristo deve ter o centro, Cristo deve ter toda a honra na igreja. Uma igreja que faz 50 anos, ela nunca pode se esquecer de que não há outra razão da sua existência, senão Cristo, que é o causador da sua existência e que é aquele que dá continuidade à sua vida, a essa sua subsistência. Ele causa e ele dá sequência à sua continuidade. Vejam, irmãos, aqui nessa passagem tem 4 expressões fundamentais, especialmente partindo do verso 15 até o 18. Eu queria me circunscrever especialmente nessa porção dessa passagem. Falando da preeminência de Cristo, desse lugar de honra que ele deve ter na igreja, como sendo a única razão da igreja existir. Jamais haveria igreja, a não ser que houvesse, um Cristo tão glorioso, um Deus que nos amasse tanto, nos concedesse a pessoa de Cristo, para que fosse o causador dessa igreja, e que fosse o mantenedor, que fosse o sequenciador desse povo. Nada podemos, irmãos, fazer, em momento sequer podemos viver como igreja, senão por causa de Cristo. Que bênção quando uma igreja tem Cristo na sua centralidade, olhando como preeminente no meio do seu povo. Vejam, irmãos, aqui no verso 15, falando da preeminência de Cristo, falando desta glória que Cristo tem na igreja, na importância que ele tem na igreja. Paulo disse Cristo, verso 15, ele diz, porque ele é a imagem do Deus invisível no meio da igreja. Ele é a imagem do Deus invisível. Sempre Paulo fez referência a essa expressão de Cristo como a imagem. A imagem, na verdade, ela significa aquilo que reflete. Imagem quer dizer perfeita representação. Olhando para a pessoa de Cristo,
todos os atributos de Deus estão estampados em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chama o Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho é Cristo dos seus atributos. E Paulo chama o Evangelho da glória de Cristo. Não há Evangelho a não ser que ele expresse a glória do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz que Cristo ele é a imagem do Deus invisível. Olhando para Cristo se vê todos os atributos estampados nele. Agora, irmãos, quando Paulo usa essa expressão, tem algo mais. Comparando essa passagem com a passagem que está na segunda carta de Paulo também aos Coríntios, no capítulo 4, se os irmãos quiserem ler comigo esse verso, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 4:4. Isso vai nos dar a entender o que significa essa expressão também, a extensão dela. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4:4, Paulo usa a mesma expressão num contexto interessante. Ele fala assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é, o quê? A imagem de Deus. E lá no verso 6, ele faz esta ponte dessa imagem com a criação. E Paulo diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Paulo está citando Gênesis capítulo 1, haja luz. E ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui, irmãos, temos essa expressão ligada à criação. O que significa isto, ou essa expressão, então, de Paulo? Uma coisa importante, irmãos, olhar na Bíblia é que nós fomos criados também à imagem de Deus. Quando Deus diz o seguinte, que o homem devia se multiplicar depois da criação, encher a terra, porque neste homem estava estampada a imagem de Deus, a perfeita representação. Deus se fez conhecido nos seus atributos no criar o homem. Quando o homem enchesse a terra, onde estivesse o homem, a glória de Deus, que é o conjunto dessas perfeições de Deus, estariam sendo visíveis na presença do homem criado. Agora os irmãos sabem que a queda não tirou a imagem de Deus no homem completamente, mas a queda ela veio deturpar, ela veio ofuscar. Não se pode ver mais perfeitamente, senão de forma opaca, essa imagem gloriosa de Deus no pecador. Os irmãos sabem disto. Nós crentes sabemos o quanto é difícil representar Deus em todos os seus atributos da forma como fomos criados. É muito obscura às vezes a imagem de Deus no pecador. Agora, por que Paulo fala que Cristo é a imagem de Deus? Irmãos, é interessante observar que quando Cristo veio, Deus enviou Jesus encarnado. Na verdade, ele veio como primeiro Adão, como segundo Adão. O segundo Adão é o nome mais dedicado a Cristo ressurreto. Mas em Cristo encarnado, também nele estava o primeiro Adão. Cristo viveu os seus 33 anos aqui. Na verdade, ele era o segundo Adão, mas especialmente após a sua ressurreição. Mas também Cristo veio como o primeiro Adão, como perfeito homem, assumindo toda a nossa condição. Isto também é Cristo, o primeiro Adão. Uma das coisas marcantes da pessoa de Cristo é que Deus estampou naquela Jesus humano, claro, divino humano. Mas em Cristo, Deus estampou na pessoa de Cristo, como Adão, toda a imagem de Deus. Aquilo que tornou-se ofuscado em nós devido à queda. Aquilo que foi totalmente deturpado e corrompido em nós devido à queda. Cristo veio como a perfeita imagem de Deus para trazer a nós como a nossa representação de imagem. A imagem de Deus ela não foi reconstruída em Cristo, mas ela foi estampada perfeitamente na pessoa de Cristo. E quando Cristo veio como nosso representante, ele veio trazendo aquela imagem perfeita de Deus.
E quando Paulo fala Cristo é a imagem de Deus, ele veio como substituto nele, de nós, nosso substituto, dessa imagem que foi perdida em nós. Em grande parte foi ofuscada, não foi eliminada, mas foi ofuscada. Agora Cristo vem como uma perfeita representação de Deus, a perfeita imagem. E quando Cristo é nossa imagem, indica que quando Deus olha para Cristo, Ele vê exatamente a igreja do que ela deve ser, na pessoa de Cristo, representada na pessoa de Cristo. Então, olha, irmãos, quão importante Cristo para a igreja, e é por isso que Ele tem que ser preeminente no coração da igreja, uma vez que toda a perfeição que foi quebrada dessa imagem de Deus na queda, ela veio com muito mais perfeição na pessoa de Cristo encarnado. Cristo é a imagem de Deus, e Deus tem um grande projeto trabalhando nessa igreja, fazendo-a amadurecer na sua santificação. Os irmãos conhecem uma passagem muito importante na carta que Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, eu creio que os irmãos conhecem bem essa declaração de Paulo ligada a essa imagem. Romanos capítulo 8. Vejam, irmãos, o que, verso 29, que Paulo afirma. Dizer, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes o quê? A imagem de seu Filho. Conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Significa, irmãos, que em termos de representação, Cristo representa diante de Deus toda a imagem que foi quebrada em nós. Cristo é a perfeita imagem. Mas além disso, irmãos, agora, quando o Espírito Santo trabalha no povo de Deus, essa é a razão da nossa escolha para a salvação. A gente não é escolhido só para herdar o céu, irmãos. O céu, vamos dizer, a última coisa. O grande projeto de Deus é fazer com que cada elemento que eu tenho chamado se torne exatamente uma pessoa construída para que seja exatamente esta imagem de Cristo. Não apenas representada, mas uma imagem restaurada em nós, para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Esta é a razão da escolha de Deus para todos nós. Deus nos chamou para que nós sejamos a imagem do Senhor Jesus. A imagem de Cristo não foi apenas uma representação da sua pessoa em nosso lugar, mas também um projeto de restauração, de reconstrução. Salvação significa uma restauração progressiva. E Deus, no seu projeto, nos quer restaurar para que um dia nós sejamos glorificados. Temos todos esses atributos restaurados. E o protótipo desses atributos é a pessoa de Cristo Jesus. Especialmente a pessoa de Cristo encarnado. E agora também glorificado. E quando Paulo fala, irmãos, nessa passagem que ele é o primogênito de muitos irmãos, está exatamente que ele representa toda a sua igreja diante de Deus nessa imagem. Mas há uma segunda, nessa passagem de Paulo aos Colossenses, voltem os olhos para Colossenses, outra expressão usada por Paulo com respeito à preeminência de Cristo, a importância, o valor que Cristo tem para a sua igreja e para todos nós. Paulo fala a respeito de que Cristo, além da imagem de Deus, também ele é o primogênito de toda a criação. Cristo é o primogênito de toda a criação, está também no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmãos, dois elementos estão aqui nessa ideia de Paulo. Nós sabemos que toda a criação não foi feita por Cristo, não foi Cristo quem a fez, quem realizou, mas foi Deus por intermédio da pessoa de Cristo. Cristo foi o agente dessa criação. Tudo que Deus fez totalmente dependente do Senhor Jesus. Ele é o verbo criativo. Deus ordenou e a segunda pessoa da Trindade operava e a criação aparecia. Nesse sentido, de fato, Cristo, como diz Paulo, Cristo, de fato, ele é a base de toda a criação.
Cristo, nele, todas as coisas foram criadas. Nesse aspecto. Mas tem um segundo aspecto, em termos, vou chamar soteriológico, em termos ligados à nossa salvação, com isto. Há uma verdade bíblica, irmãos. A pregação de Paulo se fundamentou especialmente em duas verdades: a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo quase nada tratou sobre Cristo encarnado. O Cristo histórico, os evangelistas trataram. Paulo fez referência, sem dúvida, mas não foi o centro da pregação de Paulo. Paulo lidou especialmente com a pessoa de Cristo na sua morte, na sua ressurreição. O que significa morte? Significam morte e ressurreição para Cristo. São duas eras diferentes. Irmãos, quando Cristo morreu, Cristo não morreu sozinho na cruz. Segundo o apóstolo Paulo, na morte de Cristo, todo o cosmos morreu, porque Cristo representava toda a criação. Quando Cristo estava morrendo na cruz, sendo odiado por Deus, todo o cosmos estava sendo sentenciado pelo Senhor ali na cruz. Mas não apenas o cosmos, todos os elementos da criação, mas também todas as nações, todos os homens, toda a humanidade também estava sendo cravada sob a ira de Deus ali na cruz. Irmãos, todo tanto nós pensamos que o mundo está condenado, está muito mais. Há uma coisa que condena muito mais o pecador do que seu pecado. A gente sabe que o pecador morreu, o homem morreu quando ele pecou contra o Senhor. A Bíblia fala da morte de toda a raça humana. A morte de Adão, aliás, o nome Adão é um nome genérico, é homem, é a humanidade. Quando Adão morreu, houve uma morte de toda a humanidade. Todos os homens morreram. Toda a história humana morreu lá na cruz. E naquele dia, irmãos, da queda, era o começo da condenação dos homens. Mas pior do que o pecado humano que o condenou, foi a morte de Cristo. Quando Cristo morreu, o mundo foi muito mais condenado do que na queda. Por isso Deus não aceita a obra de ninguém para salvação, porque desde a morte de Cristo, Deus legalizou a condenação dele sobre os homens. Todos os homens foram cravados na condenação de Deus. Por isso Paulo fala, nós morremos com Cristo. Esse texto, essa expressão, nós morremos com Cristo, não é uma expressão tão feliz, indica a desgraça que Deus implementou sobre os homens, sobre toda a criação. Todas as pessoas que ainda vivem apartadas de Deus, elas estão sob a mesma condenação sentenciada lá na cruz. Todos os homens são religiosos. Lá na Índia tem 33 milhões de deuses. Para Deus não importa. Os homens estão cravados, os homens podem orar, os homens, todas as religiões pagãs oram. Os homens mais perversos, muitos são chamados cristãos, mas estão com a mesma condenação de Cristo lá na cruz. Então toda a criação foi condenada. Quando Cristo ressuscitou, o novo Adão se levanta. Deus levanta uma nova ordem criada. Essa nova ordem criada é uma nova criação, e é por isso que Paulo fala, se alguém está em Cristo, é nova. No Novo Testamento é nova criação. Se alguém está em Cristo, foi recriado. A nova criação. Não aquela que morreu, mas aquela que ressuscitou. O cosmos foi ressuscitado com Cristo, segundo a Bíblia. Lá em Marcos capítulo 16, verso 15, fala de pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Mas também no texto bíblico quer dizer criação. Toda a criação animada e inanimada, sim, tem que ouvir o chamado de Deus para a sua restauração. Toda a criação que morreu, todas as nações que morreram. Agora, quando Cristo se levanta, quando o Espírito Santo levanta Cristo do túmulo, Deus implanta uma nova ordem. E nessa nova ordem, é aqui que Paulo diz assim, Cristo é o primogênito de toda a criação. A ressurreição de Cristo implica a ressurreição do seu povo a partir daquele momento, e a ressurreição de todo o cosmos.
como Cristo é importante para nós, meus irmãos. Como Cristo é importante para a sua igreja. Porque nele, no seu levantamento, é que levanta-se o povo de Deus. E quando alguém se converte, é agregado esse novo povo ressurreto em Cristo Jesus. Nessa nova ordem implantada. Então, Paulo fala da importância de Cristo para o povo de Deus, a importância de Cristo para a igreja. Ele fala que Cristo é o primogênito de toda a ordem criada. A igreja jamais poderia viver e subsistir, a não ser que houvesse Cristo, a não ser que Cristo fosse esse primogênito. Isso significa, irmãos, uma ideia corporativa. Nele nasce uma nova criação. Nele nasce uma nova ordem cósmica, vamos chamar assim, e nele nasce um novo povo, uma nova humanidade em Cristo Jesus. Cristo não é só a imagem de Deus, mas Ele é o primogênito de toda essa criação, todo o cosmos que o Senhor levantou, e todos os homens, a igreja de Cristo levantada a partir do momento que Ele se levanta do túmulo, como o segundo Adão. A igreja, a nova criação acontece, e nós somos uma nova geração a partir do momento que Cristo se levanta lá do túmulo. Como é importante, irmãos, para a igreja. Como que a igreja depende do Senhor Jesus. Não só por ter uma imagem representada, e temos agora uma operação de Deus, por meio do seu Espírito, para que nós possamos chegar até a perfeição da imagem de Cristo, na nossa glorificação, mas também, irmãos, segundo Paulo, nós somos frutos de uma nova ordem que Deus criou a partir de Cristo. Cristo representa, com o seu levantamento, como segundo Adão. Agora nós somos enxertados nele. E o que Cristo é, a igreja passa a ser, devido a essa relação representativa. Mas, meus irmãos, um terceiro elemento aqui, nesse texto que lemos, vejam verso 17. Então, Paulo diz, tudo subsiste, e verso 18 agora diz, Ele é a cabeça do corpo. Não apenas Cristo é essa imagem de Deus em nosso lugar e opera para que sejamos restaurados a essa perfeita imagem de Cristo. Não apenas Cristo é o primogênito da criação, mas agora Paulo diz, também Ele é o cabeça da igreja. Deus o colocou como cabeça. Cristo é o cabeça do corpo, diz o texto bíblico, e Paulo diz da igreja. Esse corpo aqui, de fato, está falando da igreja. Quando se fala dessa cabeça, são relações orgânicas e mútuas. O que a cabeça é, o corpo é. Mas quando se pensa em cabeça, através de outras passagens bíblicas, especialmente cabeça significa autoridade. O que Paulo diz que Cristo tem toda a autoridade sobre a sua igreja. Esta autoridade como cabeça, segundo as Escrituras, segundo Paulo, significa uma autoridade em termos de direito, não só porque Ele é grande, não só porque Ele manda na igreja, mas Cristo tem direito sobre nós. Em tudo que acontece na vida cristã, isso faz parte de um direito que Cristo tem. Cristo governa a sua igreja porque Ele tem direito sobre ela. Essa autoridade que Ele tem, irmãos, é muito além, portanto, do seu poder sobre nós. Mas, irmãos, Cristo tem todo o direito em nossa vida. Paulo fala, fomos comprados por preço. Irmãos, se o Senhor nos comprou, qual o direito que nós temos de opinar na nossa vida? Cristo tem todo direito. Há várias áreas da vida que precisamos entender o direito que Cristo tem sobre nós, como igreja, como crentes em Cristo. Vamos pensar em algumas situações. Quando nós pensamos, irmãos, na vida pessoal, ou nós vivemos uma época em que cada um tem a sua vida individualizada. Esse pós-modernismo fez com que cada um fosse individualizado.
Ninguém tem direito de ser individual. Quem tem direito na nossa individualidade chama-se Cristo Jesus. Quem tem direito, por exemplo, na vida matrimonial da igreja? Cristo tem direito. É Cristo quem tem de governar o nosso casamento. Qualquer coisa que seja contra a vontade de Deus, nós estamos ferindo esse direito que Cristo tem. Os casamentos precisam estar dia após dia diante desse direito que Cristo tem. A gente hoje vê tantos divórcios acontecendo na igreja, estão assim, de fato, é uma afronta contra o Senhor, porque o Senhor nunca permitiu isso. Nunca permitiu. Nós estamos violando o direito que o Senhor tem sobre nós para reger a nossa família. Quando nós pensamos, irmãos, também além da família, nós pensamos no trabalho. Cristo tem direito em nosso trabalho, como igreja. O nosso trabalho precisa estar voltado especialmente para a sua glória, para os seus interesses. O que nós fazemos, o dinheiro que você tem, o Senhor tem direito sobre ele. O Senhor é dono, o Senhor comprou não só a nossa alma, mas comprou toda a nossa história. O Senhor tem direito sobre tudo que você tem, suas posses, sua casa, seus bens, porque Cristo é dono da igreja. Ele é a nossa autoridade e tem todo o direito sobre nós. Quando pensamos, irmãos, também em outras áreas, por exemplo, de relacionamentos, com quem nós nos relacionamos, como é que nós nos relacionamos? Cristo tem direito, primazia nos nossos relacionamentos. Cristo tem a primazia, tem direito sobre a nossa intelectualidade. Hoje, quantos jovens vão para a universidade e abandonam o Senhor e se esquecem de que o Senhor tem direito sobre a sua mente. O Senhor tem que governar a sua mente. Ele que tem que dizer para a sua mente o que Ele quer. Eu não posso seguir meu intelectualismo à parte de Cristo, não, meus irmãos. Cristo tem direito sobre o nosso pensar. Talvez a universidade já esfriou seu coração. Precisa voltar para o Senhor, porque tem direito sobre o seu intelecto. Aliás, João de Eduardo foi o grande pregador do passado, um homem que revolucionou o mundo todo com a sua pregação, seus escritos. Ele diz que o intelecto é a maior fonte da vida humana para se glorificar a Deus. Uma mente, um homem inteligente, uma mente debaixo do governo de Cristo é a fonte de maior glória para o Senhor. Como que a mente humana pode, de fato, honrar o Senhor? Ele diz, o intelecto é a maior fonte de glória para o Senhor. Se nós usarmos nosso intelecto para a honra do Senhor, para entender essa primazia de Cristo, vão ser uma grande influência na formação do nosso pensamento, em todas as coisas. Irmãos, Cristo tem direito sobre o nosso corpo também. Hoje há uma onda do culto do corpo. Hoje o que se gasta com academias, não vou dizer que seja pecado, mas as pessoas investem muito mais do que investem na obra de Deus em academias para cultuar o corpo. Temos zelado o corpo, mas será que de fato estão fazendo isso por causa do direito que Cristo tem em nós? Ou porque nós queremos ser estrelas numa sociedade corrompida como nós temos? Cristo tem direito sobre as nossas vestes, sobre o nosso corpo. Cristo é o cabeça da igreja, em tudo Ele tem direito. Como é que uma igreja pode viver, sobreviver, sem estar debaixo desta autoridade, em que Cristo tem todo o seu direito? Irmãos, Cristo é preeminente na igreja. Temos que considerar isto, segundo o apóstolo Paulo. E finalmente, meus irmãos, nessa passagem, eu queria olhar para a última expressão desse bloco, ver especialmente aqui no verso 18 ainda. Cristo é o primogênito dos mortos. Ele é, de fato, Ele é a imagem de Deus, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o cabeça da igreja, mas Paulo finalmente diz assim, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Daqui a algum tempo, todos nós não estamos mais aqui. Daqui a algum tempo, essa geração não existe mais. E, na verdade, irmãos, ninguém sonha em morrer, até sonha em encontrar com Cristo. Mas cada um está procurando tratar da sua saúde, porque ninguém quer morrer.
O maior sermão de velório que eu já assisti foi o da sua mãe, G10, o pastor Jorge pregando. Ele meteu o pau na morte. Eu gostei daquele sermão. O melhor sermão que eu já ouvi em velório foi o da mãe do G10. Ele meteu o pau na morte e eu achei e foi 100% bíblico. Que não adianta exaltar a morte quando Deus a condena, quando Deus repudia a morte. Eu creio que a morte todo mundo teme. O câncer hoje tem atacado muita gente, além de outras enfermidades, tantos acidentes. Meus irmãos, creio que essa expressão de Paulo, essa preeminência de Cristo sobre a morte, é muito importante. E Paulo diz então, mais uma vez, no verso 18, que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Quando Cristo se levantou lá do túmulo, Romanos capítulo 8 fala que foi o Espírito Santo quem o levantou. Romanos 8, 11, irmãos, por gentileza, abram comigo a Bíblia. Romanos capítulo 8, no verso 11. Quando Paulo fala da realidade da morte de Cristo e também a realidade da nossa morte, ele nos deixa uma grande expressão de esperança aqui. Ele diz assim, se habita em vós, essa expressão é uma vez que habita em vós. Uma vez que habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Aqui diz que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Não foi nem o Pai que ressuscitou Jesus, nem o Filho próprio se levantou. O Espírito Santo moveu a Cristo e ele ressuscitou dentre os mortos. O Espírito Santo foi a grande agência que levantou Jesus lá da sepultura. Uma vez que habita em vós o Espírito e o Espírito Santo daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará ou ressuscitará também o quê? O vosso corpo mortal, por meio de quem? Do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, quando Cristo ressuscitou, na ressurreição dele também, começa a nossa ressurreição. A gente não pode dizer, nós vamos ressuscitar no último dia. Não, irmãos. A ressurreição do crente começa na de Cristo. Ele é o primogênito, é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, aqui o texto. Indica que quando ele ressuscitou, aquela operação, já que de forma corporativa, a dele aconteceu, a nossa começa a acontecer a partir da dele. E uma coisa que Cristo fez, irmãos, foi doar o seu Espírito, eu vou chamar de Espírito da ressurreição. O Espírito Santo poderia ser chamado do Espírito Santo da ressurreição. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, veja na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, isso nos ajuda a entender o que eu estou falando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Logo a seguir, logo à frente, os irmãos podem ver essa passagem muito importante para a igreja. 1 Coríntios 15, especialmente o verso 45 deste capítulo. Paulo diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Aqui é a expressão quando Deus soprou em Adão, lá na sua formação. Deus fez alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Essa expressão se vê que quando Deus coloca o Espírito Santo a partir do Pentecoste na sua igreja, essa expressão é como se fosse uma turbina. Nós temos aqui a lâmpada, atrás tem uma turbina girando, é como se tivesse uma turbina, é um espírito vivificante, produzindo vida, como uma turbina em nossas vidas. A partir da doação do Espírito em Pentecoste, com base na ressurreição e exaltação de Cristo, o Senhor doa seu Santo Espírito e começa a fazer uma grande obra restaurativa de ressurreição na vida do crente. Por causa da ressurreição de Cristo, irmãos, a nossa começou e o crente não vai apenas um dia experimentar a ressurreição, mas progressivamente, diz Paulo, a nossa ressurreição já está acontecendo por causa da de Cristo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Como é que a igreja pode sonhar no seu futuro, a igreja gloriosa?
a igreja é triunfante, senão nessa grande verdade de que nós estamos sendo trabalhados em nossa ressurreição para que um dia todos nós nos ajuntemos ao Senhor na sua glória, com a sua vinda. A esperança de um povo que morre. Alguém disse que a morte é como um prego que foi e colocou na parede, tirou-se o prego, é a condenação da morte, mas ficou o buraco. Aí tem o buraco do prego. A morte é uma realidade para todos os crentes também. Infelizmente, nós temos que morrer. Deus tem esse plano para a nossa vida. Está sob o controle de Deus, mas, irmãos, cada dia os crentes morrem. Nós ficamos sabendo agora, recentemente, os irmãos perceberam que alguns irmãos coptas morreram no Egito, foram fuzilados. A igreja copta é das mais antigas do mundo. Logo no 2º século, depois que a Bíblia foi escrita no seu cânon, finalizou o seu cânon no 2º século. Já no 2º século, nós temos hoje vários textos em alguns museus das versões coptas. Nós temos mais de 6 dialetos, desde o 2º século, de versões do Novo Testamento para a língua copta. Então, a igreja copta, do Alto Egito, das mais antigas. E alguns irmãos coptas morreram na esperança de que um dia receberão do Senhor a sua glória, a volta do Senhor, e todos aguardam esse grande momento de completar o processo da sua ressurreição. É a esperança do povo de Deus. A igreja que está aqui hoje, daqui, quem sabe 50, 100 anos, nenhum de nós mais está aqui. Vai estar aqui. Mas vamos aguardar nessa esperança de que a ressurreição de Cristo é a nossa. Eu não sei se Cristo vai voltar menos de 100 anos, se é amanhã, se é daqui 1 trilhão de anos. A importância não é a gente apenas entender quando vai voltar, mas são as verdades que nos alegram, nos dão esperança para uma igreja que tem Cristo na sua preeminência, como aquele que um dia levantou-se e na ressurreição dele começou esse processo que se completará por causa da doação do Espírito Santo de Deus. Irmão, nessa noite eu queria desafiar vocês a pensarem na importância, todos nós, a importância que Cristo tem. Eu estive 2 vezes no Peru o ano passado, e eu fiquei muito emocionado. Eu fui na região Quechua e preguei na igreja Quechua, Ayacucho. Ayacucho é onde começou o Sendero Luminoso, no Peru. E eu conheci um homem chamado Sr. Clicério. Esse homem, eu fui orar com ele, eu chorei ao lado dele, eu não aguentei de tanta emoção. Um homem tão simples, Quechua. A gente falava só Quechua, mas quando, às vezes, com a gente um pouquinho de espanhol. E o Sr. Clicério, um homem tão simples, não tem mais nem um dente na boca. Ele é analfabeto. Ele levanta às 4 da manhã e vai para a roça. E trabalha na roça até 14 horas. Vem, almoça. Depois do almoço, ele não sabe ler. Os pastores leem para ele, para Josué e o Punk, lê para ele o texto bíblico, ele é Quechua, lê o texto bíblico, e ele entende a mensagem, depois ele prega. Aquele homem sai nas ruas e também nas regiões. Eu fui nas montanhas onde tem igreja, que plantou a 3.500 metros de altitude, lá, perto do obelisco da Guerra Espanhola, Peru contra os espanhóis. O Sr. Clicério, aquele homem ama tanta Cristo. Eu fui orar perto dele, lá 3.500 metros de altitude, eu chorei de tanta emoção, para que eu sentia até indigno de orar ao lado dele. Como que isso é importante para certas pessoas. Irmãos, há até um livro famoso escrito, foi lançado há algum tempo passado, Cristianismo sem Cristo. Que adianta pertencer a uma igreja, como Sexta Igreja, outra igreja presbiteriana ou evangélica, se Cristo não tem nenhum valor para nós? Cristo precisa ser amado no meio da igreja. Ele precisa, irmãos, ter toda a honra em nosso meio, porque, irmãos, a igreja depende dele 100%. Ele nos representa nessa imagem de Deus. Nós, irmãos, sem Cristo, temos toda a imagem ofuscada. Além dessa representação, o Espírito Santo está nos formando dessa imagem gloriosa de Cristo. Quanto mais buscamos o Espírito Santo de Deus, quanto mais buscamos, irmãos, uma vida de consagração, mais essa operação se processará em nossa vida.
para que nós um dia tenhamos a alegria de sermos tão semelhantes a Cristo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja, é sonhar com a glória de Cristo. Paulo fala que Deus está fazendo isso em nós, nos santificando a tal ponto de um dia termos esta imagem de Cristo Jesus. O Espírito Santo está trabalhando em nossa vida para que isso aconteça. Mas o Espírito Santo trabalha onde Cristo tem honra. Não há nenhum interesse no Espírito Santo de operar fora da honra de Cristo. Cristo é o primogênito de toda a criação. É por causa dele que pertencemos à nova ordem, que foi instaurada a partir da ressurreição de Cristo. E essa nova ordem nós pertencemos como igreja. Então Cristo tem que ser muito importante para nós, meus irmãos. A gente tem que viver para Ele, esquecer-nos de nós mesmos. Cristo tem o direito em cada detalhe da nossa vida. Você não tem direito a nada particular. Tudo tem que ser de Cristo, porque Cristo nos comprou. Não pertencemos a nós mesmos, porque tem todo o direito em todos os detalhes da nossa vida, inclusive dos nossos desejos. E finalmente, irmãos, a grande esperança nossa está, porque Cristo um dia levantou-se e nos estabeleceu essa nova ordem. A ressurreição dele, após a ressurreição dele, foi doado o Espírito Santo, para que ele estivesse em nós operando já a nossa ressurreição. Quando Cristo voltar, não será simplesmente a nossa ressurreição, será a finalização dela, por causa dessa grande operação que Deus está fazendo na vida do seu povo. Como é que uma igreja pode viver sem que Cristo seja a centralidade? Infelizmente, vivemos numa época hoje o nome evangélico está tão diluído por causa de tantas trapaças em nome do Evangelho. Nós não podemos, irmãos, nos envolver com essas coisas. Nós não podemos, irmãos, ser igreja, vivendo uma vida tão humanística como tantos movimentos chamados evangélicos, mas temos que voltar para Cristo Jesus, para que seja preeminente em nosso coração, em nossa igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe ricamente e que quanto mais a igreja avançar, mais Cristo seja amado em nosso meio, para a sua glória. Amém.